Falar um pouquinho do que o Cispesp pode fazer por você, associado, por você, servidor público, no sentido jurídico. Portanto, estamos aqui com o nosso corpo jurídico, que vai estar apresentando um pouco do que nós estamos fazendo e um pouco do que podemos fazer. E eu falo um pouco porque a gente faz muito. E se a gente for colocar tudo o que fazemos ou o que podemos fazer, precisariam muito tempo. Uma live é apenas apontamentos para nós apresentarmos mais uma vez aqui, virtualmente, mas olhando para cada um que nos assiste, e aqui reafirmando o nosso compromisso de que o Cispesp, desde quando nasceu, desde o seu início, teve compromisso de representar, de defender o interesse dos servidores públicos, mas hoje nós temos um compromisso muito maior, que é de fazer muito mais. E para fazer muito mais depende de muita gente, depende dos colaboradores, que são a nossa equipe de trabalho nas diversas áreas, mas depende muito do servidor público, do nosso associado, depende inclusive das críticas, né? E o que nós queremos é despertar o servidor público para se aproximar do Cispesp, nos ouvir, avaliar, tirar conclusões e vir para o Cispesp. Porque o servidor público vindo para o Cispesp, nós somos muito mais fortes, nos encoraja muito mais, nos encarrega de muito mais responsabilidade. É por isso que o novo Cispesp tem hoje um projeto muito diferente. Claro, em tempos oportunos, apesar de tempos de pandemia, de muita dificuldade, de muita tristeza, perdendo muitos companheiros, parentes, né? Mais de 2.300 mortes, 2.200 mortes por dia, quantas famílias enlutadas. Mas e aí? Nós vamos parar? Não, vamos continuar, porque nós precisamos fazer algo, inclusive contra os governos que estão aproveitando a pandemia para passar a boiada. Estamos perdendo muito, perdendo bastante, mas nada nós vamos ficar calados. Por isso, o departamento jurídico é fundamental, porque direitos, garantias de servidores estão sendo excluídas, assim, numa canetada, e aí tem o nosso judiciário para nós atuarmos, e nós vamos atuar através do quê? Do jurídico. Por isso, nós temos lutado muito para o fortalecimento da nossa entidade, para que tenhamos um jurídico forte, buscando ferramentas modernas. Nosso objetivo é fazer com que, a partir de uma melhor estruturação que nós estamos organizando, buscando, inclusive com sistemas inteligentes, nós possamos, inclusive, dar assistência à família do nosso associado, né? Este ano nós pretendemos reativar as nossas diretorias diárias, debater por assuntos, ampliar os benefícios. Estamos buscando benefícios, temos parcerias, somos integrantes do Programa Nacional de Benefício dos Servidores Públicos, o PRONASSERV, da Confederação dos Servidores Públicos, onde temos benefícios, várias coisas importantes, né? Estamos aí nas articulações, participando de todos os debates a nível estadual, a nível nacional, buscando integrar uma rede nacional de comunicação. O Cispesp é parte desse debate, para que nós tenhamos uma comunicação ágil para os trabalhadores, de forma geral, porque os governos estão atacando todos, servidores, trabalhadores, né? E nós precisamos estar integrados, o Cispesp está presente com o seu grupo, através da nossa diretoria, eu tenho participado ativamente, né? Então, e nós temos que ter um posicionamento, e o Cispesp não vai abaixar a guarda, nós vamos continuar nos posicionando. Tantas coisas, não vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo, mas e firme contra esta política do Estado nenhum, ou seja, o Estado só para arrecadar, mas para servir a sociedade, para ter uma administração pública e um servidor público com remuneração condizente, para que ele tenha ânimo, que ele esteja entusiasmado para prestar serviço público, mesmo assim com os desmandos, o serviço público está segurando essa crise. Então, esse é o Cispesp, essa é a nossa bandeira. Nós estamos trabalhando, já estamos buscando uma forma de comunicação ágil para apresentar para os servidores públicos centenas
de milhares de servidores públicos podem se filiar ao CISPESP. Nós temos hoje um clube de benefício, que é o Clube Pronaserve, onde você tem uma rede de descontos enorme e não tem custo para o servidor. Está dentro dos custos da mensalidade, que o CISPESP arca com isso, além de outros atendimentos na área de saúde, de auxílio funeral, de várias coisas, nós estamos aí. Mas hoje nós vamos falar do nosso departamento jurídico. Por isso eu quero agradecer aqui a doutora Aline, né? Aline Turbuco Celestino, que está com a gente, comprometida, que faz um trabalho no departamento jurídico, mas também faz um trabalho de assistência jurídica às ações da diretoria, né, juntamente com o doutor Francisco Antônio Fernandes Santana, conosco aqui, que já conhece, já está no CISPESP há bastante tempo, quando nós assumimos a nossa diretoria, que é a diretoria que ela foi eleita com a bandeira de resistência e luta, e nós estamos resistindo, a nossa equipe está firme, por isso eu aproveito para agradecer a diretoria do CISPESP, o nosso Conselho Fiscal, agradecer aos diretores de áreas, os nossos delegados, e aqui estamos. Por isso, eu agora vou passar a palavra para a doutora Aline, para ela falar um pouquinho do departamento jurídico, o que é, como que nós pretendemos trabalhar, por que nós precisamos que o servidor público esteja presente, né, conhecendo o nosso trabalho, se interaja através do nosso site, das nossas redes sociais, porque nós precisamos dessa interação, porque o nosso objetivo é chegar até ao servidor público, levar aquilo que nós podemos fazer, e nós podemos fazer, teremos oportunidade de fazer se nós formos procurados. Então, aqui vai o nosso convite. Ouça o que a doutora Aline vai dizer para nós. Obrigada, Lineu. Lindas palavras, é isso mesmo, né? Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nossos filiados, que é o que move, o que nos motiva, né, a trabalhar cada vez mais, e é a razão de ser da nossa luta diária e incansável. Nossa primeira live do jurídico está nos mostrando mais ainda que, embora essa pandemia tenha nos afastado fisicamente, a gente está mais perto do que nunca, né? As nossas redes sociais, a tecnologia hoje nos aproxima e nos traz ferramentas que facilitam o nosso trabalho, a nossa aproximação e o nosso dia a dia. É importante a gente falar que o sindicato, a gente está fazendo um trabalho muito voltado para essa parte de tecnologia mesmo. Um pouco antes da pandemia, a gente já estava nessa toada, né, de ter mais um trabalho virtual, um trabalho de aproximação dos nossos filiados, daquele que não pode estar presente com a gente. E começou a pandemia, logo os fóruns fecharam, as administrações públicas fecharam, a gente ficou meio que barrado no nosso trabalho, por isso que a gente intensificou o nosso trabalho de modernização, de atualização, para tornar todo o nosso departamento, não só o jurídico, mas todas as áreas do sindicato, mais dinâmica e mais eficiente. E em março, quando foi decretada realmente a pandemia e os prazos suspensos, nós já estávamos preparados para isso. E hoje, mais ainda, a gente conta com grandes investimentos que nós fizemos, né, no sindicato, nos nossos equipamentos, para nossa comunicação não ser cortada em nenhum momento, e a gente conseguir passar todas as informações que o nosso filiado precisa e ele conseguir nos comunicar, entrar em contato com a gente pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp, todos os departamentos contam com WhatsApp, nossos e-mails, telefones, mesmo a gente não estando na nossa base, todos os telefonemas nós recebemos, eu recebo, o doutor Fernandes recebe, a nossa parte administrativa recebe e encaminha para a gente. Nossas redes sociais, WhatsApp, nosso Facebook, o nosso Instagram. Então, nós estamos realmente preparados para atender todos os nossos filiados, por chamadas, por videoconferências,
Inclusive, hoje nós fazemos assembleias e reuniões de diretorias, são todas realizadas por plataformas digitais e à distância. Isso é muito importante porque, como a gente fala da nossa representatividade, que são todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, e não só da cidade de São Paulo, esse atendimento remoto ele se faz muito importante. Nem todos podem vir até a gente, quem está em cidades mais afastadas de nós que estamos na capital. E hoje, mais ainda, que é necessário esse distanciamento social por conta dessa pandemia toda, se faz necessário, né? Embora a gente conta também com advogados parceiros em outras cidades. Eu e o Fernandes, a nossa base é aqui na capital, mas nós contamos com advogados parceiros que está dia a dia com a gente, conhece das nossas lutas, conhece das lutas dos servidores, de todas da base, de todas as categorias, de todas as entidades. Então, nós realmente estamos preparados para ouvi-los. É muito importante que essa comunicação venha até nós, que nós sejamos provocados também. A gente chega até você, filiado, mas nós precisamos que você nos provoque. Entre em contato, conte as suas necessidades, traga o nosso problema, o seu problema para a gente tentar solucionar. E é importante também ressaltar que o nosso atendimento jurídico não se resume apenas a gente entrar com ações judiciais, receber documentos, participar de audiência, resolver problemas jurídicos, não é só isso. A gente faz um trabalho de bastidor muito forte. Nós temos que sempre estar acompanhando as ações do judiciário, as ações do governo do estado de São Paulo, as ações da União, porque de um dia para o outro surge um decreto, surge uma resolução, surge algo que nos pega de surpresa e acaba tolhendo os direitos dos nossos representados. Então, a gente, diuturnamente, estamos atrás disso, para defender os interesses em todas as áreas, para ver a possibilidade ou não de ingressar com demandas judiciais. Nossa orientação também jurídica não se resume só à área previdenciária ou trabalhista. Logicamente, o nosso foco é defender os direitos da categoria, dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Mas o nosso atendimento também não se resume a isso. O filiado entra em contato com a gente, traz uma dúvida, uma questão de cunho jurídico, que ele entende ser jurídico, uma questão de um inventário, uma questão de um contrato que ele não compreendeu, um assunto de direito do consumidor, que agora mais do que nunca, né, nessa questão de pandemia, quem não faz compra pela internet, surge alguma dúvida de como proceder em relação às escolas, se tranco matrícula, se não tranco. É um leque de assuntos, né, de dúvidas jurídicas muito extensa. E nós fazemos também esse atendimento, o filiado nos procura, ou por telefone, ou pelas nossas redes sociais, por WhatsApp, que eu acredito que hoje seja o maior meio de comunicação, seja o WhatsApp, né? Entre em contato com a gente, relata a dificuldade que está enfrentando, nós vamos analisar, vamos ver a possibilidade ou a necessidade de entrar com uma demanda judicial ou não. Esse primeiro atendimento a gente faz de forma totalmente gratuita, já está incluída na mensalidade que o filiado paga para a gente vai fazer esse atendimento, vai direcionar, tirar aquela angústia que traz o filiado, porque a gente sabe, né, quem procura um advogado, a gente já tem aquela ideia de estou com algum problema urgente e ele espera uma resposta rápida, uma resposta dinâmica para aquela angústia dela. E a gente está preparado para dar essa resposta rápida, tanto em processos já existentes, porque hoje agora os processos são totalmente digitais, né? A gente não tem mais a necessidade de, salvo raras exceções, claro, nós não temos mais a necessidade de irmos até um fórum, de consultar um processo,
ou pedir vista daquele processo para ele não estar disponível e depois passar para o filiado uma resposta e ele fica angustiado com aquilo. Hoje não, ele procura a gente pede um tempo para olhar o processo, analisar, mas é rápido, porque está na palma da nossa mão. Nós contamos com todas as ferramentas para isso, nós temos programas de acompanhamento processual que nos mantêm informados diariamente de andamentos, recebemos publicações, tanto dos processos individuais que nós propomos, como os processos, as ações coletivas que nós temos, né? Que, inclusive, nós estamos alimentando o nosso site, a nossa proposta próxima, para os próximos dias, é deixar passar mais informações possíveis no nosso site, com as principais demandas coletivas que nós temos, para o filiado ele já entrar lá, ele já conseguir acessar, vai direto para um link diretamente para o site dos tribunais, para ele ter aquela angústia sanada. Como que está meu processo? Ele entra e já vê. Essa é a nossa proposta também para os próximos dias. Sem prejuízo dele poder entrar em contato com a gente a qualquer momento. Embora a gente esteja longe, a nossa proposta interna de administração do CISPESP seja algo mais uma inteligência artificial, como a gente costuma chamar, a gente também preza muito pelo contato, com o contato personalizado com o nosso filiado. Eu acho que algumas pessoas ainda acham muito importante, nós também achamos importante isso, ligar, ou a gente ouvir, a gente sentir o nosso filiado. A gente não pode estar presente hoje, como a gente sempre recebia, né? Tinha os dias certos de atendimento jurídico presencial lá no nosso sindicato, na nossa base na Sé. E hoje a gente não pode mais isso, mas nada impede o contato, não diminuiu o nosso contato. Pelo contrário, a gente ampliou esse contato com o nosso filiado. Então, sempre que precisar entrar em contato com a gente, temos essa gama de meios de comunicação. Acessem o nosso site, o www.cispesp.org.br. Lá, além de encontrar todos os benefícios que a gente oferece, a gente atualiza nossas lutas diárias, nossas ações junto à Assembleia, junto ao governo estadual, todas as lutas que a gente participa para garantir os direitos dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Lá consta tudo isso, consta as nossas ações judiciais, que nós vamos alimentar mais ainda essa parte do nosso site. Entre em contato com a gente. Se a gente precisar trocar, as trocas de documentos também estão muito mais dinâmicas. Hoje a gente não trabalha mais com papel. Então, o filiado precisa mandar alguma coisa para a gente, precisa que a gente analise, que a gente tire alguma dúvida. Ele tem a possibilidade de digitalizar esse documento, nos enviar por e-mail ou nos enviar direto para o WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp comunicação direto, o número está no nosso site, depois eu vou passar para vocês também. O doutor Fernandes tem um WhatsApp direto também, corporativo. A gente está sempre em contato. Essa pandemia não veio para afastar a gente, veio para aproximar ainda mais e mostrar que nós do jurídico não trabalhamos só com ações, não trabalhamos só propondo ações para vocês. Isso também é fundamental, mas a gente está aqui para tirar dúvidas, para mostrar que você pode contar com a gente, que a sua dúvida com certeza vai ser sanada e alguma solução a gente vai encontrar e a gente vai ajudar você. A gente está junto nessa batalha e é para sempre. Ok, doutora Aline, muito obrigado pela sua apresentação aí do departamento jurídico, mostrando as ferramentas. Quero dizer que essa não é uma única live, nós vamos fazer outras em outros assuntos, mas a do jurídico, muito em breve nós vamos estar colocando novamente, né? Realizando uma nova live, talvez para frente a gente possa trabalhar em lives curtas por assuntos, né? O que eu estou dizendo é que nós estamos aqui e, se Deus quiser, nós vamos continuar, nós vamos estar firmes, nós não vamos baixar a guarda.
Por isso é importante que aqueles que estão nos assistindo passe depois para o seu companheiro de serviço, no seu grupo de trabalho. Hoje muita gente está em trabalho, teletrabalho, home office, mas fala do trabalho do sindicato. Entra no site, pede uma informação, né? Não só do jurídico, como outras, mas nós estamos prontos, né? Aqueles que são associados, os demais, vamos atualizar um cadastro. Hoje, o cadastro é muito importante para a nossa comunicação. Os sistemas, hoje, de comunicação, né, que é tudo virtual, é por redes sociais, por e-mail, por WhatsApp, pelo Telegram e tantos outros, mas a cada vez, com essa banalização da comunicação, inclusive, às vezes deixa a gente irritado de tanta coisa que recebemos, está se criando ferramentas, né, de controle de tudo isso. Então, aquele que se credencia a acompanhar as nossas ações, está sempre ali permitindo que a gente possa encaminhar nossas comunicações, os nossos e-mails, isso é muito importante, porque isso estrutura o nosso trabalho, e o nosso trabalho ele tem que ser estruturado chegando ao servidor. Por isso que nós também vamos ouvir agora do Dr. Fernandes, a sua fala, apontando aí para nós ações, né, que nós já temos, vai falar um pouco também das dificuldades enfrentadas no judiciário. Hoje, nós não podemos dizer que ninguém está alheio às informações, porque as informações estão presentes de todas as formas. E nós sabemos que o judiciário, às vezes, está complexo. Algumas decisões no Supremo, e não estou falando dessa última, não, do Fachin, que mexeu com todo mundo aí, eu achei muito gostoso tudo isso, mas falando de quantas ações, né, que a prova, até mesmo o direito adquirido, sendo suprimido por leis, por reformas constitucionais, e vai lá no Supremo, e o Supremo, mas tudo pode. Mas, no processo democrático, o judiciário está sempre de portas abertas para a gente ir lá e questionar. E é o jurídico que questiona, através dos profissionais. Aí, doutor Fernandes, é com você. Bom dia a todos os participantes. Especial agradecimento aí ao Sindicatão CISPESP, ao Lineu, à doutora Aline, que está aqui compondo brilhantemente aí o nosso departamento jurídico, ausentes aqui, o doutor Marcos, o doutor Sidney também, que são parceiros nossos aí na parte jurídica, nos apoia bastante. E só corroborando com todas as informações aí do nosso presidente, assim como da doutora Aline, realmente o isolamento nos aproximou, e nós temos a oportunidade de criar uma grande rede de comunicação entre os servidores públicos do Estado de São Paulo. Na verdade, somando aí, nós temos quase 1,5 milhão de servidores, mais de 1 milhão, certamente, somente no Estado de São Paulo. E não dá para a gente ficar sentado esperando que as decisões judiciais elas revertam as abusividades, né, do governo do Estado de São Paulo, principalmente, né, que a gente vem sentindo aí diuturnamente. Diuturnamente por quê? Na calada da noite são votados alguns projetos de leis, algumas leis nos finais de semana, e todas que eu vi até agora, né, são em desfavor ao servidor público. E o CISPESP, atualmente, ele disponibilizou ferramentas aí que nos dá oportunidade de criar um movimento através desses servidores, através das fundações que a gente representa, para pelo menos inibir algumas práticas, né? Nesses 5 anos que eu estou no CISPESP, nessa nova diretoria, eu tive a oportunidade de participar de alguns movimentos que, certamente, se a gente tivesse uma adesão um pouco maior, a gente teria evitado uma emenda constitucional 19 de 2019, que culminou, né, com a reforma previdenciária no Estado de São Paulo. Nós tivemos, mesmo em isolamento, apitaço, carreatas, né, tuitaço, e a participação de alguns elementos importantíssimos
mas insuficiente diante desse poderio do Estado de São Paulo, que, infelizmente, o nosso judiciário paulista, né, ele tem se omitido em decidir na velocidade necessária aos nossos servidores questões de extrema relevância, até mesmo para a manutenção da família desses servidores, de alguns servidores. Nós, hoje, como é a primeira live, a gente vai tentar dar um demonstrativo de algumas ações propostas pelo sindicato, algumas em andamento, outras aguardando decisão de ações diretas de constitucionalidade, que, por fim, ela acaba interrompendo o andamento de alguns processos, algumas ações judiciais. Mas tenho certeza que o jurídico do CISPESP, finalmente, ele está preparado para recepcionar mais filiados, mais associados e continuar lutando pelos direitos. E, nesse sentido, vamos começar pela principal abusividade do momento, que eu entendo que é uma covardia em relação aos servidores públicos, que é a Lei Complementar 173 de 2020. Essa lei, ela começou a viger em maio do ano passado. E ela simplesmente congela todos os salários, todos os rendimentos, todos os servidores do Estado de São Paulo. Ela representa aí, em alguns casos, perdas irrecuperáveis, dependendo da faixa de salário. Alguns setores da administração pública já conseguiram até liminares, né? Por exemplo, a exemplo do judiciário, eles conseguiram liminar, mas foi interrompida também por conta da DIN. Enfim, essa lei complementar, 173, ela viola diretamente direito adquirido pela própria lei estadual do Estado de São Paulo. Ela, no artigo 8º, salvo engano, parágrafo 18, ela veda, inclusive, concursos públicos, né, o cômputo, né, o período, a interrupção do período para licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, tais como quinquênio, sexta parte. Isso tudo representa uma perda direta nos vencimentos do servidor. E esse servidor que hoje, no nosso entendimento, ele muitas vezes ele é um arrimo de família. Ele, nesse momento de pandemia, mais que nunca, ele precisa desse salário até mesmo para contribuir com seus familiares. E se não bastasse isso, nós temos aí uma mudança de uma situação de trabalho, das condições de trabalho, né? Todos nós fomos pegos aí pela pandemia e nos obrigou a ficar em casa, né? O judiciário, a gente cita sempre o judiciário, que é o que dá velocidade, ao mesmo tempo, em alguns casos, interrompe, né? Ele suspende o que não é para suspender. Ele jogou todos os servidores para trabalhar em casa e, no primeiro momento, não tinha sequer as condições de trabalho adequadas. Nós tivemos servidores que questionaram a ausência de um computador e, de outro lado, tinha lá o seu vencimento, o seu vale-refeição, interrompido até que ele logasse lá o equipamento dele. E como é que a gente vai corrigir isso? Exatamente através da comunicação do servidor, do filiado associado, ao sindicato, que, por muitas vezes, a gente obtém êxito, inclusive sem a necessidade de uma ação judicial. Nós temos muitos casos de ofício, né? E o nosso presidente está aqui para confirmar, que a gente nota uma abusividade tremenda, absurda, e informa, né, que através do bom senso, e essa própria diretoria ela volta atrás e permite o mínimo necessário, ou retoma o direito mínimo necessário desse servidor. Então, mais que nunca, a gente precisa desse contato, desse retorno, da atualização desse cadastro, porque, corroborando o que a doutora Aline colocou, nós temos canais de comunicação já disponibilizados por entidade, fundações, por fundação, Fundação Casa, Fundação SEAD, Fundação PROCON, nós já temos disponibilizados justamente para facilitar a comunicação.
Então, qualquer ato que aconteça no dia a dia, seja ele de esfera judicial ou extrajudicial, que viole direitos já consagrados, independente de decretos, né, que esses decretos, geralmente, eles tiram esses direitos dos servidores e a contrapartida é nada. Tem que ser notificado ao sindicato da categoria, dependendo da representatividade, e nós, como sindicatão, a gente pode intervir de uma forma direta, através de um ofício, através de uma portaria, de um ofício, né, para pelo menos garantir esse direito, ou inibir a continuidade da extrapolação desse direito. Além dessa medida da Lei Complementar 173, nós temos também uma outra abusividade absurda, que é exatamente o aumento no desconto previdenciário sobre o argumento de déficit atuarial, né? O que é o déficit atuarial? O governo está atribuindo que teve um prejuízo na pandemia e começou a passar conta para o servidor de uma forma indevida, mesmo porque já existia um planejamento orçamentário num ano anterior, né? Já existe esse planejamento orçamentário que prevê todos esses benefícios, né, ou salário, né, pelo menos o cumprimento do salário, das obrigações, em relação a esse servidor. E, olha, esse decreto que virou lei, que culminou com a reforma previdenciária, ele, ao mesmo tempo, é contraditório por quê? A Lei Complementar 173, que tirou, que definiu que o Estado tem que seguir a federação, a Constituição Federal, ao mesmo tempo, ele diz que não deu reajuste anual, que é uma briga nossa de longa data, os reajustes anuais, que ele depende de lei específica do Estado, por conta de que não pode interferir na lei orçamentária. Mas quando vem uma lei federal dizendo que ele tem que tirar o direito do servidor, ele atende diretamente, automaticamente? Então, é muito controverso isso, é muito agressivo, é muito abusivo. Essa reflexão, todos nós aqui do CISPESP já temos, de que a Lei Complementar 173, ela não pode se sobrepor à Constituição do Estado de São Paulo, especialmente o artigo 129. É questão, eu quero crer que é questão de tempo para que seja retomado esse direito e que seja compensado principalmente os servidores de menor renda. Todos têm que ser recompensados. Mas nós temos aí, antigamente, você tinha uma faixa de salário que não sofria esse desconto previdenciário. Com essa reforma previdenciária, tem perdas, tem servidores aí que têm perdas de 20%, 15% do salário, no momento em que mais necessitam, né? E no momento da vida que esse servidor ele já deu a sua contribuição à sociedade, né, enquanto ativo, e nesse momento ele precisa ter o retorno, o reconhecimento desse trabalho, pelo menos para manter uma sobrevivência digna, né? Então, nós entendemos no jurídico que alguns atos do governo do Estado de São Paulo, ele afronta a dignidade da pessoa humana, do servidor público, dando a impressão para a mídia de que o servidor público ele está no status diferenciado, que ele é diferenciado, que todo servidor ganha muito bem, e não é realidade. Nós sabemos que, contra até mesmo essa Lei Complementar 173, nós temos um parecer do Ministério da Economia que entende que não pode ser interrompido o período de cômputo para esses benefícios, porque é uma forma até de compensar as perdas salariais de anos anteriores. Então, nesse sentido, é mais que importante e oportuno a gente verificar, junto à base sindical, no caso do CISPESP, os direitos violados de cada servidor. E qual é o momento para que isso seja aferido? Por exemplo,
Num caso de quinquênio, aquele servidor que no mês de fevereiro desse ano completou 60 meses de trabalho no serviço público, seja ele seletista ou do regime próprio, ele, no nosso ver, ele tem o direito ao quinquênio. Por conta desse decreto, a entidade não está concedendo, o Estado não está concedendo. E é nesse momento que ele tem que nos procurar, atualizar o cadastro e, de forma até remota, nesse primeiro momento, como a doutora Aline mesmo destacou, é o melhor caminho. Nós passaremos todas as orientações para receber, no caso aí, os olerites, né, pelo menos dos últimos 3 meses, e ali vai identificar que ele tem já o direito, né, e a certidão de tempo de contribuição, e os demais documentos a gente declina posteriormente. E, no nosso ver, ele tem o direito líquido e certo. Porque tem uma lei do Estado de São Paulo, que é anterior a essa lei complementar 173 de 2020. Essa é uma ação que, com certeza, ela vai, lá na frente, recuperar um pouco desse desconto indevido. E o quanto antes ela for proposta, melhor. E essa ação, ela não pode ser feita de forma coletiva, ela pode ser feita de forma plurima. O que é uma ação plurima? Acredito que a maioria de vocês saibam, mas é bom a gente detalhar um pouquinho mais, porque é uma pluralidade de autores. A gente pode pegar vários autores, por exemplo, do SEAD, Fundação SEAD, tem lá 10 autores que adquiriram o direito ao quinquênio no mês de fevereiro de 2021, né? Esse tempo está tão rápido que a gente até confunde. A gente vai pegar esses 10 autores e entra com uma ação, elenca eles como autores, que é o mesmo objeto, dizendo, olha, em fevereiro de 2021, fundamenta de acordo com a lei, eles adquiriram o direito ao quinquênio. E aí vai ter a negativa da fundação ou do Estado, e o processo começa a tramitar. A partir daquele momento, quando advier a sentença, ele já vai ter o direito de acordo com a data da distribuição, da citação. E as sentenças de forma judicial, no processo judicial eletrônico, elas têm sido mais céleres do que anteriormente nos processos físicos. Embora alguns magistrados ainda se omitam em julgar questões em relação contra o Estado de São Paulo, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos aí algumas decisões já favoráveis, mas somente em processos individuais. E com o Código de Processo Civil, a mudança do Código de Processo Civil de 2015, a gente pode aproveitar decisões de outros estados, pedindo a uniformização, e tem estados que, principalmente na região do Sul, que já vem decidindo de forma mais célere. Então, nesse momento, a gente está colhendo todas as informações do dia a dia, né? Todas as informações jurídicas. Eu recebo muita decisão, muito acórdão, mesmo que em sede de liminar. E a gente está juntando todo esse material para o momento oportuno fortalecer essas nossas ações. E o momento é esse. O momento é de unir forças, replicar, quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, replicar esses canais de comunicação que a gente está disponibilizando. Certamente, em breve, a gente vai ter excelentes resultados na parte jurídica. Vou respirar um pouco para a gente passar para outro tópico. Lineu, tem alguma pergunta, alguma colocação? Gente, tem alguns filiados. Tem perguntas, mas seria importante você concluir. Tá, ótimo. E aí a gente volta com a doutora Aline e nós vamos tá dividindo as perguntas aí. Tá. O que é importante a gente pontuar nessa nossa primeira live?
são as ações que o CISPESP ele propôs e vem propondo. E algumas que a gente já obteve êxito, e as que costumeiramente a gente obtém êxito, mesmo porque existem já decisões do Supremo que fortalecem até nossas petições, né, nossas teses. O CISPESP, ele sempre propôs as ações coletivas, né, os acordos coletivos e dissídios coletivos. Em 2019, nós não propusemos dissídio coletivo, a exemplo de todas as categorias, por conta da orientação jurisprudencial que, justamente, conforme eu falei anteriormente, os tribunais eles não julgam matéria que versem sobre orçamento governamental, né? Previsão orçamentária. Então, seriam ações para tumultuar ou acumular o número de processos no judiciário de segunda instância, principalmente. Mas, em relação aos acordos coletivos, a gente obtém muito êxito. O trânsito entre as entidades e o sindicato tem sido muito favorável. A gente tem conseguido aí excelentes acordos, inclusive nessa fase de pandemia, alguns que versam sobre banco de horas, manutenção de vale transporte, até mesmo para compensar despesas que os nossos servidores estão tendo no uso das suas atividades, né, em home office. Então, isso tudo tem sido muito benéfico. E, além das ações de adicionais de tempo de serviço, que essas, eu creio que, com esses decretos, e principalmente com a aplicação da lei complementar aí que eu mencionei há pouco, eles tendem a aumentar. E nós precisamos, mesmo que consiga êxito em ações coletivas, esse êxito somente aproveitarão aqueles que estiverem associados ou filiados ao sindicato, ou quem propôs essa ação, no caso o CISPESP. Então, é importante se filiarem. E como a própria doutora Aline disse, não são só esses processos, né? Nós temos parceria com outros escritórios de advocacia, nós temos aí ações já com o próprio sindicato online, que posteriormente o nosso presidente vai, com certeza, comentar nas próximas lives, que é de inteira importância para toda a categoria, e basta estar filiado para aderir. Nós temos aí as ações que versam sobre o recálculo do quinquênio e da sexta parte, e aí o recálculo ele cabe, via de regra, àquele servidor do regime próprio, que já também em entendimento já sedimentado aí, que deve ser sobre as verbas não eventuais, né? Todas as verbas que são habituais, ele deve incidir, e muitas entidades eles aplicam só pela base. E em relação aos seletistas, concursados seletistas, que são os empregados públicos, já estamos estudando, inclusive, uma forma de requerer esse mesmo direito conquistado já pelo regime próprio para esses servidores. E, nesse sentido, é importante a gente informar que, embora tenha já decisão no Superior Tribunal Federal, que o empregado público ele tem o mesmo direito ao quinquênio e sexta parte daquele estatutário do regime próprio, a maioria das entidades, nessa situação, somente concedem mediante ação judicial. E essas ações judiciais propostas pelo CISPESP, pelo nosso jurídico, desde sempre ela teve sentenças confirmadas nos tribunais superiores. Em primeira instância, a gente tem sentença, na maioria dos casos, favoráveis. Quando não favoráveis, em segunda instância, por um descuido de algum magistrado que não se ateve à decisão do tribunal, em segunda instância é confirmada. Então, todas as ações, e são muitas ações que a gente tem de sexta parte e de quinquênio e de recálculo,
a gente tem obtido êxito. Embora o pagamento e o cumprimento de sentença ainda está lento, por conta... E até mesmo o judiciário, em alguns pontos, na pandemia, ele se tornou mais ágil, mais célere, porque o processo de digitalização e os servidores que se mantêm em home office, incrivelmente, tem dado uma velocidade no que compete a eles tremenda. A gente consegue peticionar e semana seguinte já tem um andamento, mas feito por aquele serventuário, né, que está em casa. Então, ele tem lá, eu acredito que uma produtividade medida, e ele está trabalhando muito. Só que, segundo o próprio tribunal, não há condições, né, de ter a mesma velocidade por parte dos magistrados, né, que tem que analisar, é uma análise mais detalhada, e envolvendo cálculos judiciais, a gente tem uma deficiência já, até noticiada aí pelos vários canais de mídia, de peritos contábeis, né? O perito, geralmente, num processo, é declinado lá 30 dias para ele se manifestar. Ele demora meses. E temos casos, infelizmente, em processo físico, de anos. E o que cabe a nós? A gente peticiona pedindo celeridade e andamento no processo. E, por incrível que pareça, nesses casos, o motivo é que a pandemia impossibilita a celeridade. Então, nós temos duas vias aí nesse momento de transição que a gente está vivendo. Mas eu acredito que melhoramos. Na pandemia, melhoramos e muito, principalmente aí em termos de ferramentas. As ferramentas hoje possibilitam um trânsito online. A gente pode falar, independente do local que a gente esteja, a gente pode falar por grupos, pode falar por individual, tem mídias acessíveis, sem custo, e é isso que a gente precisa criar um hábito, né? Eu falo a gente porque eu mesmo aprendi muito com o Lineu aí, que já está há muito tempo aí nas lives, de como utilizar essas ferramentas. Tem ferramentas que a gente utiliza, acho que 10% da capacidade que está disponibilizada. E o que a gente pede nesse momento é atualização desse cadastro. Aí, o sindicato ele vai, passo a passo, mostrar o caminho. Nós temos muitos servidores de longa data e já aposentados e pensionistas. Eu tive a oportunidade, aí nessas reuniões virtuais, de passo a passo orientar e fazer baixar o aplicativo. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas é importante, porque é uma ferramenta gratuita, que é o CanScan, e, por incrível que pareça, a partir do momento que eles começaram a usar isso, os documentos, é uma foto salva em PDF, é automático, e isso tudo vem nos aproximando. Eu recebi semana passada mesmo um lerite de três servidores, três olerites de um servidor que ele nunca tinha acessado, acho que e-mail. Ele estava ali com o celular, com o smartphone da neta, e ele conseguiu passar para nós. E eu consegui, falei, poxa, tá bacana. Tá um pouquinho torta, mas a gente conseguiu evoluir. Isso aí, doutor Fernandes. Veja como é importante, né? E realmente nós estamos aprendendo. O doutor Fernandes colocou aí bastante coisa, eu lhe agradeço. Nós temos aí várias perguntas, nós vamos responder algumas, né? Porque a gente também trabalhou aí com o objetivo de fazer a live no máximo de 1 hora. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, que foi falado, é que nós estamos muito atentos e vamos fazer o máximo possível, já temos as ações abertas individuais para essa questão desse abuso, desse assalto desse governo Bolsonaro, que ele fez no salário dos aposentados. Onde se viu um aposentado que ganha R$2.000, que pagou 37, 38 anos, não importa quanto ele pagou, mas ele pagou, porque nós sempre pagamos IPESP, depois SPPREV. Nós pagamos, às vezes, pessoa que pagou 40 anos, 42 anos, se aposentou, o governo vem agora e tira 12, 14, até 16%, sem dar aumento. E ainda aumentou a contribuição do IANSP, para que ele realmente fique isento. Então, tudo isso está na nossa mira, tudo isso está nos nossos planos, portanto,
os aposentados, o CISPESP está aí aberto para atendê-los, aqueles que estão nas nossas bases, porque nós respeitamos a base dos outros sindicatos. Nós temos uma representação ampla, salvo algumas exceções por decisões judiciais, eu gosto de ser muito transparente, mas nós temos uma representação ampla. Mas nós respeitamos a base de outros sindicatos, inclusive 12 ou 13 sindicatos que são filiados à Federação conosco e que articula junto com a gente nesses mesmos objetivos. Doutora Aline, nós temos uma pergunta aqui, né? Uma associada, ela está perguntando se o sindicato tem atendimento online. Vamos aqui, mas antes de você responder sobre isso, né? Nós temos várias outras aqui, eu quero agradecer ao Luiz Fernando. Luiz Fernando é lá de Minas, lá do Sindicato Judiciário de Minas, um parceiro, diretor da Confederação conosco, e está aqui participando com a gente, mandando aqui, né, o seu agradecimento para mim, né, lembrando do Mauro, da Kátia, que estão com a gente aqui também. Muito obrigado, Luiz Fernando, por estar nos acompanhando aí. Depois a gente quer ouvir a sua análise aí também, né, inclusive apontamento, porque você é uma pessoa muito experiente em várias áreas do serviço público, mas especialmente como líder sindical. Muito obrigado, lá de Minas, acompanhando nós aqui, nos mandando mensagem. E aí, doutora Aline, tem uma segunda pergunta também aí, né, que é da Nancy, como fazer o cadastro? Depois nós vamos ver as outras, vamos aí, vamos agilizar um pouco. Kátia, boa tarde, bom dia ainda, né? Obrigada pela sua participação, né? A Kátia perguntou, CISPESP tem atendimento online com este cenário de pandemia? Sim, a gente faz o atendimento online, vou deixar os telefones, né, para agendamento, embora está no nosso site, www.cispesp.org.br, lá tem os nossos telefones fixos, tem os números de WhatsApp, liga, a gente marca um atendimento, a gente faz ou por telefone ou a gente faz por vídeo, quem dispõe de vídeo a gente liga pelo WhatsApp, pelo vídeo do WhatsApp, e sim, hoje nossos atendimentos, por conta da pandemia, estão sendo 100% online, 100% virtual. Só complementando, né, doutora Aline, na verdade, até agora nós atendemos alguns casos por necessidade presencial. Ah, sim, alguns casos mas nas próximas 2 semanas ou até o dia 30, nós estamos realmente proibidos por decreto do governador e até por cuidar nós defendemos a vida, então vamos fazer o máximo preservando vidas. Mas como que a gente faz para fazer o cadastro? Então, o cadastro, quem perguntou foi a Nancy Santos, né? Boa tarde, Nancy. O cadastro, acho que você quis dizer filiação, né? Nancy, pelo nosso site também, www.cispesp.org.br. No seu lado direito vai ter a aba filiação, lá você vai preencher os seus dados, ele vem para a gente, você vai assinar, enviar para a gente, digitalizado, e já está feita a sua filiação. Necessário enviar para a gente, RG, seu CPF, um comprovante de endereço, mas o site está tudo explicadinho. E qualquer dúvida, você também liga para a gente que a gente te informa. É super rápido de fazer o cadastro para filiação, tá, Nancy? Doutor Fernandes, o Irineu Barretos, ele faz uma pergunta, eu acredito até que a gente sabe que talvez ele seja do SEAD, e é um assunto que está em evidência com uma decisão muito séria, né? É difícil de ser removida, que é a decisão que foi aprovada na PEC 103, é um dos presentes do Bolsonaro para os servidores públicos, e ele pergunta como seria, né? Como que vai encaminhar isso, que é aquela situação que nós estamos aí no SEAD, da qual nós já oficiamos o SEAD, e onde o diretor administrativo do SEAD já abriu a possibilidade de nós termos uma agenda na próxima semana para a gente, o sindicato, tratar com ele essa questão. Especialmente porque, ou seja, a notificação, né, o que foi encaminhado para os servidores, a gente entende como uma afronta ao direito, ao respeito ao servidor público na forma que foi encaminhado. Mas nós questionamos a administração
e isso não está acontecendo apenas no SEAD, está acontecendo em outras fundações, como outros assuntos, né, outros que vem se nivelando por todas as associações que têm os servidores seletistas, que é a questão, inclusive, do IANSP, que nós também estamos abertos para debater. Mas, bem rapidinho, faz a sua análise sobre isso, na pergunta do Irineu, que ele faz aqui essa exposição, né? E ele coloca, né? Os sindicatos têm conhecimento, já disse que tem, e o jurídico está estudando que medida, o que nós podemos fazer. Sim. Senhor Irineu, bom dia, né? Quase boa tarde já. Essa PEC 103, ela é de 2019, né? E essa portaria, ela agride, inclusive, o bom senso, né? Na primeira análise, e principalmente no momento de pandemia, embora a decisão de comunicar que a pessoa adquiriu o benefício de aposentadoria, isso não a desabilita para continuar exercendo a atividade. Mesmo porque, no nosso entendimento, esse servidor, e especialmente no SEAD, que é um órgão tão importante quanto os outros, mas é o que, inclusive, traz os dados aí da pandemia, o que eu vejo sempre, o SEAD informou os dados de mortes, de casos, de ocorrência, e a gente tem certeza que esse servidor, embora aposentado, ele continua trabalhando. Mesmo se ele tivesse afastado, não pode ter a dignidade dele de uma forma sumária, dizendo, olha, você tem um prazo para informar que está aposentado sob pena de ter que devolver o valor. Então, é inadmissível, como ser humano, estou nem falando como advogado, esse tipo de atitude. Eu creio que tenha passado despercebido pela diretoria, que gentilmente atendeu o nosso ofício, o ofício do nosso presidente, e educadamente respondeu, né, Aline, doutora Aline? E isso eu tenho esperança de que seja já resolvido na próxima reunião. Ele já confirmou o nosso encontro para a próxima semana. Isso. Qual é a nossa atitude e visão jurídica em relação a isso? Primeiro, precisamos esgotar as vias administrativas, o diálogo, o bom senso, que, no caso, é necessário para progredir ou não. Caso permaneça, nós iremos entrar com a medida judicial, mediante os documentos, e demonstrando não só o direito material, como o dano moral. Você imagina uma pessoa que está trabalhando, aposentada ou não, recebeu a notícia, depois de ter declinado anos de vida ao serviço público, ou seja, ele de qualquer natureza, receber de forma virtual, né? Seja por correio, por e-mail, por SEDEX, é um desrespeito àquele ser humano que ali prestou seu serviço. Então, eu quero crer que a gente vai resolver isso de forma administrativa, a exemplo do que nossa diretoria tem conduzido os outros acordos coletivos. Espero ter respondido aí, e a gente está à disposição, inclusive, para, depois dessa nova live, a gente continuar esse debate aí com os servidores do SEAD, assim como das outras. Essa audiência, imediato nós vamos informar. Por isso que é importante o servidor estar cadastrado, estar participando do sindicato, né? Para a gente poder fazer a comunicação direta. O Rodrigo Magro, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta política, apesar de ser muito técnica, né? Ele pergunta, existe uma possibilidade de ter uma prévia sobre projetos de lei que são votados na surdina? Ou um trabalho constante de vigia, né? Acompanhando. E por isso nós estamos com várias frentes. Nós criamos aqui em São Paulo, eu faço parte da coordenação da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, já tem quase 100 entidades participando. E ali nós temos assessorias, inclusive, de deputados que nos auxiliam, que nos orientam.
Agora, o que que ocorre? No Brasil, a gente teria que fazer um debate de conjuntura, né? E fazer um debate de conjuntura teria que passar, primeiro, para a gente discutir esse assunto, por uma reforma política. Precisamos de uma reforma política no Brasil e uma reforma de como está constituído os nossos legislativos. Eu vou dar um exemplo de um debate que a gente acompanhou outro dia, que foi até as madrugadas, que foi na primeira votação da PEC 186, que é um desastre para o Brasil e para os servidores públicos, e que depois de muita luta, e nós tuitando, centenas de servidores e entidades trabalhando, tuitando e fazendo reuniões e grupos liderando, isso foi no Senado na semana passada, aí chegou, não, tudo bem, então nós vamos fazer um acordo de liderança que nós vamos ter um novo relatório. Aí o relator indicado, ele vai lá com a sua equipe, em meia hora ele chega e apresenta o relatório, e não tem nem tempo mais de fazer emenda, porque o regimento já não permite mais, deu até bate-boca, uma série de coisas. Não, apresenta emendas futuras, mas aí o momento já passou. Então, é uma vergonha, é uma vergonha. Hoje uma pessoa disse para mim que às vezes é melhor não saber as coisas. Mas olha, se todo brasileiro soubesse como que as coisas acontecem, inclusive as manobras que tem dentro do poder legislativo para legislar no interesse do capital ou dos governos de plantão. Então, Rodrigo, a gente faz um acompanhamento, né? É por isso que o sindicato todo dia tem manifestação, todo dia você pode entrar no site que tem uma novidade, uma live, tem reunião daqui, de lá, nós estamos acompanhando. E a gente procura estar vigilante, mas o sistema, ele é vergonhoso. A Solange, ela faz uma no governo Dória, mas já, né? No governo Alckmin, já veio no final dos anos, eles vieram tentando, dentro desse projeto neoliberal de desestruturar a estrutura da máquina pública, né? Eles vêm tentando quebrar as fundações, né? E as fundações que alcança essa garantia de ter o dissídio coletivo, eles vieram buscando formas e vêm não atendendo. E a gente tem entrado na justiça, e nós temos que ser claro, infelizmente, o Tribunal Superior do Trabalho, porque os servidores das fundações, no caso SEAD também são, não tem dado ganho de causa, porque aí considera o servidor público no regime CLT vinculado ao Estado como CLF. E nós, os servidores públicos, não temos a garantia da negociação coletiva, apesar que no Brasil a gente já lutou muito e conseguiu aprovar aqui no Brasil a Convenção 151, que garante a organização sindical, o direito de greve e a negociação coletiva. Mas o Brasil, até hoje, né, não regulamentou. E isso, se nós não conseguimos regulamentar no governo Lula, que o governo Lula nos ajudou muito em 2010 para que nós conseguíssemos a ratificação, mas no governo Dilma nós não conseguimos regulamentar, isso tem que ser dito. E agora, com esses governos ultraliberais, tem muito que a gente fazer, inclusive nos capacitar para ter uma virada da mesa em 2022. Então, Solange, nós estamos fazendo dissídios coletivos, né, de bancada de banco de horas e outras coisas. E em alguns lugares nós temos tido, inclusive, veja bem, em algumas fundações a gente tem inclusive tido negociação sem precisar ir para a justiça. Mas isso foi até 2019. Outra pergunta aqui também, a Kátia, outra associada, pergunta se o CISPESP atende apenas servidores públicos. Sim, o CISPESP ele atende os servidores públicos. Hoje nós temos um plano de ação, um plano de trabalho, que na questão dos benefícios, nós atendemos também a família do servidor. Alguns benefícios já atendemos seus familiares, outros não são possíveis ou seriam muito caros, né? Mas nós estamos trabalhando e estamos já abertos para atender também a família do servidor na questão jurídica. E aí, claro, vai ter um regramento para isso, tem alguns custos
básicos, porque depois que acabou a contribuição sindical, nós vivemos apenas a mensalidade, que eu aproveito para dizer que é de R$ 29,80 para tantos benefícios. Então, o que a gente arrecada, a gente gasta. Por isso, nós precisamos aí de associado. Nós ultrapassamos o nosso tempo. Eu queria passar para a doutora Aline fazer aí rapidamente uma consideração final e do nosso comprometimento disso, né? Depois do doutor Fernando, e eu faço o encerramento da nossa live, agradecendo aqueles que estão nos acompanhando. Gente, obrigada pela nossa manhã, muito esclarecedora. A nossa primeira live, com certeza a gente vai fazer muitas outras, assuntos específicos, categorias específicas. Entre em contato com a gente, acesse o nosso site, por favor, juntos somos muito mais fortes. Precisamos de vocês para a gente aumentar a nossa força. E participe dos nossos grupos do WhatsApp também. Quem é de alguma entidade não está nos grupos, todas as nossas entidades temos grupos no WhatsApp, que a gente atualiza informações específicas e informações gerais. Quem não está no grupo, entre em contato, pede para a gente adicionar no grupo, que a gente passa todas as informações e nos provoque. Venha até nós, que a gente trabalha por vocês com certeza. Obrigada, gente. Olha, agradecer inicialmente a oportunidade de participar dessa live, uma manhã de aprendizado, né? Que toda vez que a gente debate, a gente aprende alguma coisa, e as perguntas muito oportunas. Só para complementar a resposta do Lineu na última questão sobre o que fazer nas ações que não tivemos os reajustes, nós temos aí algumas ações em andamento que visa o ressarcimento de forma indenizada dos últimos 5 anos por conta de ausência de lei específica, isso para os servidores de regime próprio também, né, que nós temos bastante servidor na nossa base. E, como dito, é uma questão judicial política que a gente não pode prever o seu desfecho final ainda, né? Mas, diante disso, eu queria deixar como última mensagem que esse é o primeiro passo de uma escada sem fim em rumo a reconquistar alguns direitos, já de forma covarde, tirado de toda a base, e implementar outros diante da nova realidade social, não só do Estado de São Paulo, mas aí do país inteiro, que visa garantir ou estabelecer regras de trabalho daqui para frente, na forma que a gente está vivendo. Então, esse é o nosso grande desafio. E a gente só vai conseguir fazer isso com vocês. Obrigado pela participação e um bom dia a todos. Eu agradeço, doutora Aline, doutor Fernandes. Eu agradeço a Cíntia, a Letícia, que estão trabalhando aqui, organizando essa live com muito cuidado, com muito capricho. Obrigado. E ao agradecer a comunicação, quero também dizer que nós, como já falou a Aline, estamos sempre no Facebook, além do nosso site, claro, no Twitter, né? E várias outras. E eu venho aqui até, não vou dizer questionando, mas colocando para a nossa comunicação de que nós temos uma ferramenta que permite, aliás, a gente fazer grupos muito grandes, que é o Telegram. E a gente está vendo, né, que o Telegram funcionaria muito melhor. Então, eu sempre vou estar dizendo, quem não tem o Telegram, baixe ele, comece a usar o Telegram, porque nós vamos começar um grupo do CISPESP. E no Telegram, nós podemos ter 10, 15, 20 mil pessoas no grupo. E aí não é um grupo que todo mundo fala, é um grupo que a gente vai organizar e vai postar ali só as coisas que são de interesse, porque hoje o que vale é a comunicação. Então, aqueles que nos assistiram, os servidores ativos, aqueles que não são associados, aposentados, nós estamos à disposição. Nosso compromisso é atendê-los. Certeza que nós vamos fazer o máximo. Esse é o compromisso do nosso time, da nossa diretoria, e o que eu quero aqui é agradecer a todos que nos acompanharam, que nos ouviram,
E aquelas perguntas que a gente não respondeu, nós vamos estar vendo, vamos responder depois, mas continue nos questionando, mande perguntas, encaminhe lá pelas redes, pelo site, e nós vamos estar melhorando muito mais a nossa comunicação. E vamos ter em breve várias outras lives e novidades virão por aí. Meu muito obrigado a todos. Fechou. Ok? Cíntia?